Oi, gente querida, nós estamos fazendo a leitura desse livro Tuas Preces, psicografado pela irmã Sheila, e eu me dei conta de que nós estamos já indo para o terceiro capítulo, hoje falando sobre os filhos, e eu não me apresentei, então meu nome é Márcia Mentola. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Filhos. Os filhos são bênçãos de Deus. Constituem uma parte representativa do planejamento superior em favor da nossa evolução. Interagindo com o ontem e retrabalhando o hoje para melhor definir a marcha rumo ao futuro. São eles os irmãos de outrora que estiveram unidos a nós pelos laços múltiplos das mais diversas experiências, quando vivemos as mais variadas facetas nesse grande laboratório da química do amor. Reaproxima-nos o Senhor através dos laços poderosos da sintonia, para que, mobilizados pelos mecanismos sutis da reencarnação, possamos efetuar a desvinculação dos fatos doloridos e tristes de antanho, abrindo eiras novas que nos conduzam aos processos de felicidade comum. Representam os nossos grandes compromissos e devemos saudá-los hoje. São pendências que, pela nossa ignorância, achávamos que tivesse caído no esquecimento da lei. Na realidade, as culpas e, por vezes, a gratidão unem-se através da sintonia, executando os intricados meandros dos reencontros necessários e oportunos, abrindo possibilidades benditas de aproximação, trabalho, renúncia e indulto. Nossos filhos estão situados nos mais variados matizes da experiência humana. Assim, temos os missionários das provas e aqueles que ainda estão situados nos degraus das expiações. Por vezes encontramos, através da paternidade ou da maternidade, os da misericórdia. Entretanto, onde quer que se situe o seu descendente, abraça-o com bondade, pois ali estará sempre um diamante raro que Deus colocou em tuas mãos para a valorização da tua própria vida. Assim, os filhos em missão são os que entram nos lares com a responsabilidade do bem comum, de zelarem pela paz e trabalharem o amor. Não possuem inimigos dentro do lar e se doam a mãos cheias. São verdadeiramente os protetores encarnados, trazendo consigo maturidade e sabedoria inatas. Na realidade, raros nos dias de hoje, mas ainda estão presentes em muitas famílias. Os filhos em missão, entretanto, são aqueles que desde os primeiros momentos trazem consigo todo o amargor e as inquietudes. Comumente vem trazendo consigo as marcas de Caim. Entram coxos, aleijados, paraplégicos, doentes de todo tipo, sempre a exigir de seus genitores e de todos os que estão à volta cuidados especiais. Essas experiências doloridas estão sob a pena da lei. Aproveitas bem, amando e doando-te por inteiro, pois são chances raríssimas nos processos da cumplicidade evolutiva. Há filhos que trazem consigo os processos das provas, chegam a nossos lares e passam a vida juntamente com os pais e toda a prole em constantes testes comuns. Vivem ininterruptamente submetidos às provas das facilidades e das dificuldades, da abundância e da falta, da doença e da saúde, de momentos alegres e tristes,
estão em constantes avaliações acerca da capacidade de ajuda recíproca. Vivem assim para que se opere o crescimento, que na realidade acontece pela força do conjunto. Há também os filhos da expiação, que são na realidade os cobradores impiedosos que adentram sorrateiramente inúmeros lares, dispostos a exigir mais e mais e a doar quase nada. São irracíveis, brigões, desafiadores, desobedientes, agressivos, maldosos e não trazem contigo o sentido de gratidão para com seus pais. Se possuis um modelo desses, ama-o de forma redobrada, pois ele é o passado vivo a cobrar-te as experiências dolorosas de ontem. Na verdade, é o braseiro servindo para o remodelamento do aço, onde a lei age direta e verdadeiramente através de dores que possibilitam dar uma nova têmpera aos grandes e antigos comparsas. Há também os filhos da misericórdia, que nos servem indiscriminadamente, alegrando a todos, servindo e passando. Geralmente, o fazem durante um tempo determinado e não muito longo. Quando menos esperamos, eles silenciosamente despedem-se de nós e partem, deixando-nos sempre os olhos em lágrimas e saudosos, os corações esquartejados pela saudade. Onde quer que estejam situados os teus filhos, ou mesmo que se enquadrem em várias dessas situações, ama-os verdadeiramente, com todas as forças de tua alma. Jamais te esqueças de que eles são bênçãos de Deus em tua vida, cumprindo através da maternidade e da paternidade os sublimes meandros da lei de progresso. Por isso, tenha-lhes muita devoção. Lembra-te de que eles são primeiramente filhos do próprio Criador, confiados a ti. Por muito te amar, reaproximou-os pela fonte bendita da reencarnação, para que através do amor possas misericordiosamente valorizar a vida em toda a sua amplitude. Então, nesse capítulo, a irmã Sheila fala sobre os filhos e ela cria uma classificação. Ela chama dos filhos situados em variados matizes da experiência humana. Então, nós temos vários degraus, várias condições, né? E aí ela fala em degraus de expiações, né? E é uma missão para os pais, é uma experiência para os pais. Missão aqui é entendida como um trabalho que nos é confiado, porque os filhos são de Deus. Deus faz o quê? Ele nos confia a guarda, a tutela. Nós vamos cuidar dos filhos de Deus com a missão de encaminhá-los para Deus. Então Deus nos entrega para que a gente possa fazer o trabalho de doação, de aprendizagem, de amor, para que volte para Deus. E essas categorias que ela fala, né? Encontrar aqui, ó. Filhos em missão. Então, são espíritos que vêm em missão na vida dos pais. Filhos da expiação. Esses trazem um desafio maior para os pais, porque a gente pode entender que há muitos reajustes a serem feitos. Filhos missionários das provas, das expiações. Então tem isso: missão, prova e expiação.
filhos da misericórdia por último, né? Então veja que são filhos que nos chegam. Ontem eu tive a oportunidade de conhecer uma criança assim, um espírito missionário, uma inteligência muito elevada, uma perspicácia, uma inclinação inata para o bem, para fazer o bem. Agora nós temos aqueles que vêm doentes, que vêm com necessidades especiais. Esses espíritos precisam receber os cuidados, receber amparo, receber amor, entender que não existe acaso. Os filhos vêm, são espíritos que chegam até nós dentro de uma programação, confiando a cada um de nós esse trabalho, essa responsabilidade, porque nós temos capacidade, competência. E aquilo que se torna para nós muito desafiador, né, que não raro a gente pode dizer que não sabe mais o que fazer, a gente precisa de ajuda, filhos doentes, a gente precisa contar com a ajuda dos profissionais, filhos desafiadores, desobedientes, até malvados também precisam. Os pais precisam do apoio da família, todos os familiares, dos professores, educadores e profissionais de saúde também. Então a gente não está sozinho, a gente tem amparo para dar conta do compromisso assumido. E, no final, tudo concorre para a execução da lei de Deus, uma lei que estabelece harmonia e ordem no universo. Então, tudo isso é para estabelecer algo que no equilíbrio foi corrompido. Então, isso precisa voltar para a lei do amor, para a lei do progresso. E olhar os nossos filhos com esse amor, com essa amorosidade, com essa compaixão, é algo que cada um de nós vai ter a oportunidade, ao se tornar pai e mãe, de desenvolver. Sem a presença de uma criança, né, de um filho na nossa vida, isso se tornaria mais difícil. Porque há um trabalho, não é só cuidar da criança, é um trabalho que a gente precisa se cuidar, a gente precisa evoluir, a gente precisa se transformar, a gente precisa desenvolver habilidades, competências para cuidar de uma criança. Então, na dificuldade, busque ajuda. Né? Busque ajuda numa casa espírita, no atendimento fraterno, no tratamento espiritual e busque ajuda profissional também. Muito bom encontrar você por aqui e a gente se vê no próximo capítulo.